Escuta São Paulo. Vamos hoje discutir um pouco mais a nossa cidade na conversa com o professor Fernando Abrúcio. Professor, bom dia. Bom dia, Tiago. Eu não conhecia essa expressão aí de vereador, é vereador, não é isso? Por isso que ele tem que estar bem próximo da comunidade, é isso? Não, o que eu entendi do vereador Ricardo Nunes é que, de fato, o vereador tem um papel, ele é representante da cidade de São Paulo, representante de uma comunidade que o elegeu e deve responder a ela. Acho isso completamente legítimo, não há nenhum problema quanto a isso. Se isso quer dizer vereador ou não, eu não sei. Agora, professor Fernando Abrúcio, a gente tem esse aumento de 2 para 3 milhões de reais dos recursos que cada vereador pode propor aí de emenda parlamentar. Claro que não é porque ele tem esse dinheiro para usar como ele quiser na cidade, né? Ele tem que também passar por votações na Câmara Municipal. Sim. Mas, de qualquer forma, essa cota acaba não assim favorecendo demais os vereadores, prejudicando reeleições, já que ele tem aí um grande potencial de ajudar uma comunidade onde ele tem uma influência? Primeiro, esse movimento da Câmara Municipal de São Paulo é o mesmo que houve no Congresso Nacional. As pessoas se esqueceram, talvez, que teve uma aprovação de um projeto sobre o orçamento impositivo. Essa é uma discussão que, no fundo, Tiago, tem a ver com um certo reequilíbrio na relação entre executivo e legislativo. Porque quando não há um recurso mais claramente carimbado para os vereadores, para os deputados federais, o que ocorre ao longo do ano é que o Executivo vai negociando a aprovação de seus projetos com os legisladores, com os parlamentares, dizendo, olha, se você não aprovar, não libero esse dinheiro. E isso pode ser muito ruim mesmo, acho que isso tem um lado muito ruim. Outra coisa que eu acho que é importante dizer é que, claro, os vereadores representam uma comunidade, e no caso da Câmara Municipal de São Paulo, pelo que eu entendi do projeto, ele está vinculado inclusive a reivindicações feitas em audiências públicas. Isso é interessante também, Thiago, porque de alguma forma o vereador não está repassando dinheiro apenas para grupos que o apoiam ou coisas assim, mas a sociedade está indo lá e está influenciando nisso. Qual que eu acho que é o problema que precisa ser resolvido nessa história? O problema que precisa ser resolvido é que esse dinheiro tem que estar de alguma forma vinculado às políticas públicas vigentes na cidade. Porque não basta distribuir 3 milhões com uma coisa que, por exemplo, contradiga uma política pública, vá no sentido contrário a uma ação da prefeitura. Isso pode ser ruim, porque esse dinheiro não vai... É um dinheiro pequeno e que, na verdade, vai ser desperdiçado. Então, acho que é preciso, não sou contra esse dinheiro, e sobretudo quando ele está vinculado a um processo participativo de audiências públicas, mas ele tem que estar vinculado de algum modo, tem que estar dialogando com as políticas públicas efetivadas na cidade. Claro que os vereadores poderiam dizer que isso fortalece o executivo. Eu acho que pode ser que sim, mas pode ser que não, no seguinte sentido: que os vereadores têm que participar mais da elaboração das políticas públicas, isto é, eles têm que entender e interferir mais no processo que define que a educação é feita de um tal modo, ou seja, a opção por fazer mais creches ou mais CELs, tem que interferir no transporte, se tem que fazer faixas, se tem que fazer corredor, interferir na saúde, se é para fazer mais hospitais ou mais centros de saúde. Então, essa participação dos vereadores tem que crescer no processo político. Se isso ocorrer e esse dinheiro estiver vinculado a um processo de participação conjunta do Executivo e do Legislativo, não vejo problema nesse dinheiro, sobretudo, repetindo o que eu disse antes, por conta da coisa da audiência pública, que eu acho que é um avanço. Claro, e não é só ele apresentar, vou fazer isso do jeito que ele quiser com o dinheiro, né? Os outros vereadores precisam votar também cada emenda parlamentar, né? Tem que dialogar com as políticas públicas, né? Eu vou construir uma ponte num lugar que a prefeitura vai fazer uma desapropriação, fazer uma brincadeira, isso não faz sentido, né? Então, é preciso dialogar mais com as políticas públicas da prefeitura. Esse diálogo com as audiências públicas é bom também porque pressiona a prefeitura, pressiona o prefeito e o poder executivo. Eu acho que é importante ter sempre esses contrapesos, esses checks and balances entre os poderes junto à população. E acho que esse recurso também não é recurso tão grande assim. Se a gente pensar no orçamento geral da cidade de pouco mais de 51 bilhões de reais, é um dinheiro bem pequeno, né? E vi ainda que eles retiraram dinheiro da própria Câmara, se não me engano foram 30 milhões destinado a reivindicações apresentadas nas audiências públicas. Acho super importante isso porque a Câmara, esse é o ponto, precisa se aproximar mais da cidade.
Acho que a próxima gestão aí do vereador Eduardo Donato, que vai ser presidente, o grande desafio é aproximar a Câmara da sociedade. Por quê? Porque há hoje uma desconfiança muito grande em relação aos políticos, por conta de uma série de casos de corrupção. No caso de São Paulo, alguns vereadores aí foram acusados de participar da máfia dos fiscais. O próprio futuro presidente, né? O próprio futuro presidente. Eu acho que, nesse momento, portanto, é preciso dialogar com a sociedade, né? Eu acho que quanto mais houver audiências públicas, discussão com a sociedade, melhor para a Câmara, e acho que isso vai garantir um controle maior do uso dos recursos públicos. Professor Fernando Abruzzo, mas de qualquer forma, uma comunidade que não tenha conseguido eleger um vereador não pode se sentir prejudicada dessa maneira? Pode, mas por isso que as audiências públicas podem mudar isso. Além disso, como estão envolvidas as subprefeituras, e agora as subprefeituras têm conselhos, né, Thiago? Então esses conselheiros têm que buscar ouvir as pessoas do seu bairro e pressionar os vereadores naqueles lugares em que recursos públicos não estejam sendo alocados. Então há aí um espaço, quando abre para audiência pública, abre para a subprefeitura, de participação social para além dos eleitores dos vereadores. E é bom lembrar que alguns desses vereadores têm voto mais distritalizado e outros não. Outros têm a ver com bancada religiosa, uma bancada mais de opinião. Portanto, eles também têm que conversar com gente diferente, né? Então, acho que tem um espaço aí, quando se coloca a audiência pública, que é algo que não há no caso do orçamento federal. É bom lembrar, no orçamento federal, as emendas dos parlamentares não estão vinculadas a um debate com a sociedade. Nessa possibilidade aí da Câmara, isto pode ocorrer. Eu digo pode ocorrer porque vai depender da implementação e, digamos, na implementação é que está o diabo das coisas, né? Lá que estão os detalhes, os problemas. Então, acho que a sociedade, a mídia tem que acompanhar a implementação dessa medida. Professor Fernando Abruzzo, só aproveitando aqui também para discutir um pouco mais a nossa cidade, o prefeito Fernando Haddad chegou a dizer, a gente ouviu aqui na abertura do CBN São Paulo, que é a favor da tarifa zero para estudante no ônibus, mas ele não disse, e disse, claro, que precisa ainda resultado da auditoria, licitação das novas empresas de ônibus, mas ele acredita muito que seria muito oneroso para a prefeitura proporcionar isso. Poderia mesmo a prefeitura tomar essa medida ou é algo ali político, só mostrando o que ele gostaria, mas não é viável? Olha, se a gente olhar, na verdade, do ponto de vista do público que usa ônibus em São Paulo, os estudantes são menos de 10%, na verdade, do público, do ponto de vista do número de viagens feitas na cidade de São Paulo. Então, não é um número tão grande. Se eu me recordo que o prefeito disse, o que eu li nos jornais, é que ele vai fazer isso para estudantes de baixa renda, e aí é um público ainda menor, na verdade, né? Então, se você olhar do ponto de vista do orçamento, não é tão grande o impacto. Mas, Thiago, acho que o problema maior, antes de tudo isso, é definir aí a licitação. Acho que essa é a grande batalha da cidade nos próximos 2 anos. Por quê? Porque com uma nova licitação, com novas características vinculadas não só ao preço, mas à qualidade do sistema e a possibilidade de entrada de novas empresas nesse processo, é possível sim reduzir o custo do sistema de transporte em São Paulo. Acho que se a cidade ganhar essa batalha, acho que essa batalha não é do prefeito, da prefeitura, não é partidária, é uma batalha da cidade, porque o estudo da Ernst Young já mostrou que o custo de transporte, o ganho que tem os empresários é maior do que o ganho que a maior parte das empresas tem tido nos últimos anos no país, quer dizer, eles têm uma taxa de retorno maior do que outros setores da economia, que há espaço, portanto, para reduzir o custo do sistema como um todo. Então, se a gente conseguir reduzir o custo do sistema como um todo, e dado que os estudantes de baixa renda não constituem um número tão grande assim no sistema de ônibus como um todo, até daria para fazer essa proposta. É claro que precisa, Thiago, de mais especificação, precisa de um estudo técnico, precisa definir como é que vai ser implementado isso. E a nova auditoria que vai fazer essa pesquisa ao longo do ano que vem, até meados de 2016, sobre origens e destinos dos passageiros do transporte público de São Paulo, isso poderia ajudar bastante, né? Claro, claro. Agora, esse edital da competição aí das empresas de ônibus, do novo desenho aí do sistema público de transporte por ônibus em São Paulo, acho que ele é decisivo. E se a cidade ganhar essa batalha, porque é uma batalha, na verdade, contra empresas de ônibus que há vários e vários governos têm um poder muito grande sobre a cidade. Esse é o ponto. Se a gente conseguir reduzir o custo do sistema e melhorar a qualidade ao mesmo tempo, acho que é possível ter uma medida como essa em relação aos estudantes. Se, ao contrário,
se mantiver a mesma situação de hoje, creio que não é que seja impossível fazer esse subsídio aos estudantes, mas o custo vai ficar cada vez mais alto e com isso a prefeitura vai ter dificuldade de fazer investimento nas cidades. Uhum. Bom, professor, só para encerrar a nossa conversa aqui, tem um e-mail aqui do professor Dr. Fábio Machado, que é da Unifesp, dizendo o seguinte: estimado Tiago, vereador vem do verbo verear, que significa pessoa que vereia, isto é, pessoa que tinha a incumbência de vigiar pela comunidade, bem-estar e sossego dos munícipes. Ele fala, não tem nada a ver com dor aqui. Eu acho que não, a dor eu achei muito interessante, que ele falou vereador, eu achei muito interessante. Quem sabe, na verdade, os vereadores vejam as dores da população e busquem melhorar sempre sua atuação. Aí a cidade vai ficar feliz. Então tá certo. Muito obrigado, professor Fernando Abrúcio. Até mais. Um abraço, tchau. 10 horas e 24 minutos.